E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, né, como você já deve ter visto por aí no título, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Esther. A nossa série está quase chegando ao final. O livro de Esther, ele é um livro curtinho, né? Ele tem só 10 capítulos, mas o 10 ele é bem curtinho, olha. Então a gente tem o 9 e o 10 que vai ser praticamente um vídeo só. Aí tem o vídeo de hoje e mais 3 só. São então 4 vídeos com o de hoje e já encerra a nossa série, gente. Se você chegou por aqui agora e não sabe do que eu tô falando, eu faço essa série de estudar aqui, tipo, na hora com vocês, livros da Bíblia. Então eu vou capítulo por capítulo e vou estudando junto com vocês aqui para mostrar para vocês, né, como que a gente pode fazer um estudo, né? Comento aqui as minhas reflexões, faço anotações aqui tudo junto com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço para você, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu comentário, assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar porque ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Essa é a segunda série de estudos que eu faço. A primeira que eu fiz foi a de Daniel e essa agora é a de Esther. Então, se você gosta, gente, por favor, deixa seu comentário. Eu sei que eu tô chata pedindo isso, mas é porque esse tipo de vídeo específico aqui, de estudo, dá muito trabalho pra fazer. Às vezes eu posto o vídeo tem 15, 20 minutos, mas eu fico 1h30, 2 horas estudando, gravando. Então, assim, não é fácil, gente, real, não é fácil. Então, por favor, me ajuda aí, tá bom? Então, chega de falação de enrolação, bora pro vídeo. O título do capítulo de hoje, né, é Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, como a gente tinha visto no capítulo passado, né, a Esther fez um pedido pro rei, no caso, né, para que ele pudesse ir no banquete dela junto com Amã. Eles foram no primeiro banquete, daí eles perguntaram, o rei perguntou o que a Esther realmente queria. Ela falou: olha, então só vem no outro banquete que eu vou fazer amanhã de novo, né, que aí eu falo o que eu quero. E aí o Amã ficou se achando, né? Só que ele ficou muito bravo porque o Mardoqueu não se prostrava perante ele quando ele passava, não demonstrava honra nem nada. Então, né, as pessoas, os amigos, a família dele deram a ideia pro Amã que ele construísse uma forca, né, de 20 metros de altura para que ele fosse enforcado, né, para enforcar o Mardoqueu de manhã naquela forca. E aí acabou o capítulo 5, né? Então, aqui no capítulo 6, ele vai continuar essa trama. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, como sempre, é fazer uma leitura bem pausadamente desse capítulo. Vamos lá. Voltamos aqui já, então, com a leitura terminada, né? Eu fiz aqui um título com a mesma caneta que eu usei para fazer esse aqui. Para quem sempre pergunta, essa caneta é a Crayola Super Tips. Eu comprei um kit com 50, geralmente ela não vende avulsa, ela só vende o kit com várias cores mesmo. Eu acho que tem de 20, de 50 e de 100. E essa aqui é uma corzinha meio uva, sabe? Tipo, elas não tem número nem nada pra você saber, né? Mas é uma corzinha meio uva, eu acho muito lindo esse tom de roxo. Voltando aqui para nossa leitura, né? Gente, esse capítulo é incrível. É aquele capítulo que você fala: Senhor, meu Deus do céu. Você fica assim, passado, gente. É assim que aconteceu, né? Como eu já falei para vocês, o Amã mandou então construir a forca, né, pro Mardoqueu. Daquela noite, então, o rei, aqui diz que o rei não conseguiu dormir de maneira nenhuma. O rei teve uma insônia total, ele não tinha sono de jeito nenhum. E aí, então, ele pediu que trouxessem o livro das crônicas do reino, né? Esse livro das crônicas, ele era um registro oficial dos eventos do Império Persa. Então, tudo que acontecia no Império era registrado nesse livro. E aí foram lendo pro rei, e chegou o momento de ler sobre o próprio Mardoqueu. Porque lá em Esther, capítulo 2, se a gente for ver aqui, olha, deixa eu tirar o negocinho. Capítulo 2, versículo 23, olha. O Mardoqueu, ele descobre uma conspiração que estavam fazendo contra o rei. E aí ele conta sobre essa conspiração.
Então depois eles descobriram, né, enforcaram as pessoas que estavam conspirando contra o rei e escreveram esse acontecimento lá nos registros históricos. Então eles colocaram lá que fulano e fulano conspiraram contra o rei e o Mardoqueu foi lá e contou. Então, quando o rei ficou sabendo disso, ele perguntou: ué, mas alguma coisa foi feita? Esse homem salvou minha vida, né? E aí eles: não, ninguém fez nada, não. E o rei ficou: nossa, verdade, né? E nessa hora, quem é que chega? Quem é que estava chegando lá no palácio? O próprio Amã. O Amã chegou lá e tal, e aí o rei perguntou assim: Amã, o que que a gente faz com um homem que o rei tem o prazer de honrar? Nessa hora, gente, eu adoro, porque nessa hora o Amã achou que o rei tava falando dele. Sabe aquelas perguntas assim, tipo, o que você quer ganhar de presente? Ou então, tipo assim, o que a gente daria de presente a uma pessoa que a gente ama muito? E você, tá falando de mim? O Amã jurava que o rei tava falando dele. Então ele caprichou na honra, né? Então ele disse assim: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre um cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Então, nessa hora aqui, né, eu penso que o Amã falou assim com ele mesmo, né? Tipo, arrasei. Isso aqui tudo vai acontecer comigo. E aí o rei pega e fala pra ele: nossa, adorei. Pega, chama o Mardoqueu e faz tudo isso que você sugeriu com ele. Então aqui, gente, a gente já vê Deus trabalhando nas pequenas coisas, né? Porque muitas vezes a gente fica imaginando, fica querendo que Deus trabalhe nas grandes coisas, faça grandes feitos. Só que a gente se esquece das pequenas coisas, dessas pequeninas coisas do dia a dia que acontecem, né? E essa história nos faz lembrar exatamente disso. Eu vou fazer algumas anotações aqui e já eu volto pra gente comentar mais um pouco sobre isso. Prontinho, gente, voltei. Esse capítulo é curtinho, então foram poucas anotações mesmo que eu fiz, né? Mas eu anotei aqui, né, que nesse capítulo a gente pode ver que novamente o Senhor trabalha, né, em favor do seu povo. Muitas vezes a gente fica tão focado nas coisas grandes que nos esquecemos das pequenas. E mesmo que a gente não entenda essas pequenas coisas de início, lá na frente tudo passa a fazer sentido. Às vezes a gente não entende. Tipo, nossa, isso aqui aconteceu, né, mas eu não entendo, sabe? Não sei por que Deus fez isso. Deus podia ter feito outra coisa muito maior, muito mais grandiosa, né? E aí, quando eu li, né, esse capítulo que me veio essa reflexão, eu me lembrei de duas coisas muito importantes, né? Primeira coisa é a regra do roteirista. Que eu e o Rafael, a gente sempre fala isso, né? Mas o Rafael fala pra mim, né? Que num filme, numa série, a câmera, né, o roteiro, nunca vai falar de alguma coisa, nunca vai mostrar um objeto, nada que não for ser útil lá na frente. Ou seja, eles não vão perder tempo falando, sei lá, dessa caneta aqui, tipo, essa caneta é especial, ela acende. Se lá na frente essa função da caneta acender não for importante para a história, para o roteiro, né? E é exatamente isso que acontece aqui na história de Esther. São pequenas coisinhas, do nada a história dá um pause e fala que o Mardoqueu denunciou uma conspiração contra o rei. Parece tipo, nossa, que nada a ver isso aqui no meio. Mas lá na frente isso vai fazer sentido como fez aqui agora, né? E todas essas coisas acontecem na nossa vida também, né? Coisas que a gente não entende na hora e tudo depois vai fazer sentido. Eu tenho certeza que já aconteceu com você coisas assim, que você não entendeu porque você passou por alguma situação, por alguma coisa, e aí depois tudo passou a fazer sentido quando, né, as peças se juntaram e você entendeu o que Deus estava trabalhando na sua vida. Outra coisa que eu lembro também, né, é uma historinha que tinha um rei, né, e esse rei ele tinha um conselheiro. Então, esse rei, tipo, ele não entendia, né? Porque esse conselheiro sempre falava que Deus era bom, que Deus sabe todas as coisas, Deus tá no controle, né? E aí um dia, o rei e o conselheiro estavam caçando, né? E aí nessas caçadas o rei foi atacado, né, por um animal selvagem. E esse animal fez com que o rei perdesse um dedo. Nessa hora o rei ficou muito revoltado, né, com Deus, com a vida. Como assim eu perdi meu dedo, né? Que absurdo.
E aí ele foi falar com o conselheiro dele, né, pra saber o que que ele tinha pra dizer. E aí o conselheiro de novo, né, falou: "Olha, isso foi realmente uma coisa triste, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe o que que ele faz nas nossas vidas, então com certeza ele tem um propósito pra isso." O rei ficou muito revoltado, então, e mandou prender o conselheiro. Aí depois, né, em outro momento, o rei foi fazer uma outra caçada, né? E aí, num certo momento ali, ele se perdeu dos soldados dele e ele acabou ficando refém de uma tribo canibal. E aí os canibal estavam se preparando para sacrificar ele, para entregar ele ali em sacrifício e perceberam que ele não tinha um dedo. Como o rei não tinha um dedo, ele não era mais uma oferta boa para os deuses deles, né? Então eles dispensaram o rei e deixaram ele viver. Nessa hora o rei ficou muito feliz, muito agradecido, né? Agradeceu a Deus ali, reconheceu que Deus era bom mesmo, porque ele tinha conseguido viver, exatamente porque ele não tinha um dedo, né? Aí ele chamou o conselheiro dele assim e perguntou: "Escuta, mas se Deus é tão bom mesmo como você fala, por que que ele permitiu que eu te prendesse de forma injusta, sendo que você estava certo e eu estava errado?" Aí o conselheiro respondeu para ele: "Olha, realmente, Deus ele é muito bom, porque se eu não tivesse sido preso e eu tivesse ido com você nessa caçada, eu tenho todos os meus dedos e eu teria sido morto em sacrifício no seu lugar." Então, assim, gente, essa história ficou incrível aqui porque ela explica exatamente isso que tá acontecendo. São os pequenos detalhes. Na hora a gente não entende, a gente quer bagunçar tudo e falar assim: "Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô entendendo nada." Mas a questão é essa, mesmo sem entender, a gente precisa confiar, entregar tudo nas mãos de Deus e crer que ele sabe de todas as coisas, que ele é bom e que ele tá no controle de tudo, porque mesmo nas pequenas coisas, ele continua agindo em favor do seu povo. Amém, minha gente? Ai, o vídeo de hoje ficou muito bom, muito incrível, adorei. Se você gostou desse vídeo também, você já sabe, deixa seu like, seu comentário se você gostou ou não, qual a parte do estudo de hoje que você mais adorou. Se você já tinha ouvido ou não essa história, conta aqui pra mim. Se inscreve aqui nesse canal, tá, galera? Estamos rumo aos 50 mil inscritos. Pode ser que a gente chegue esse ano, pode ser que não, mas como acabamos de dizer, Deus é bom e tá no controle de todas as coisas, tá bem? Amém, gente? Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Tem o Instagram da minha loja, que é @simplesmentecristã, que é a minha papelaria cristã online. E também o meu Instagram pessoal, né, que é o Thais Simplesmente Cristã, onde eu compartilho com vocês dicas sobre devocional, leitura bíblica e estudo bíblico e mostro meu dia a dia ali pra vocês nos stories também, tá bom, gente? É isso por hoje, um beijo e até o próximo vídeo!